Sim. Glória a Deus, aleluia. Graça e a paz de Deus vos seja multiplicada, hein? Amém. Glória a Deus, aleluia. A vitória sempre é nossa, né? Pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Já passamos aqui momentos de louvores que muito alegram a nossa alma. Estamos sentindo uma paz aqui dentro desta sala, dentro deste santuário. Esta paz que excede todo entendimento. Nossa irmã Miriam acabou de louvar o nome do Senhor aqui com alguns hinos e está transpassando para nós, né? Está transmitindo para nós. A palavra mais certa é essa. Muita paz, né? Glória a Deus, graças a Deus. Essa paz que venha preencher a nossa alma e os nossos corações. Amém? Queremos mandar um abraço aí para os irmãos das nossas congregações lá de Pernambuco, a congregação também lá de Jacinto, Maristela de Minas, os irmãos ali de Itaperinha, de Macuco, e os nossos irmãos ali de Marataízes, a Igreja 7, Assembleia de Deus Luz da Verdade, está mandando um abraço para cada um de vocês, amém? Os nossos cultos aqui são de domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas até às 10h30. À noite, o nosso culto público de louvor, no domingo, começa às 18h30. Terça-feira, culto de ensino da palavra, às 19h30. E quinta-feira, culto de louvor e adoração, às 19h30. Você passando aqui por Piúma, ou talvez mora aqui em Piúma, deseja vir ouvir a palavra, adorar a Deus conosco, as portas da Igreja Assembleia de Deus Luz da Verdade estão abertas para receber vocês, tá bom? O nosso endereço é aqui na rua Manuel Félix, número 201, bairro Monte H1, cidade de Piúma. Estamos aqui mais ou menos uns 300 metros da praia de Piúma. Vem nos fazer uma visita, porque nós vamos ficar muito felizes com a tua presença aqui. Amém? Glória a Deus. Queria convidar os irmãos, vamos ficar sobre os nossos pés. Hoje nós vamos falar vamos trabalhar subordinado, irmã Miriam, sobre este tema. Deus abate o coração orgulhoso, né? O primeiro tópico, o edito e o sonho do rei. Nabucodonosor sonhava, hein? Nós falamos esse dia aqui sobre um sonho dele, que foi sobre aquela estátua, né? Os impérios mundiais. E hoje nós vamos falar sobre um outro sonho que ele teve, que fala de uma árvore, né? Com muitos galhos e muitas folhas, tá bom? O segundo tópico vai falar sobre Daniel, interpreta o sonho e aconselha o rei. Eita glória, quando Deus está na vida de um homem, né? É assim que Deus faz. Deus introduz ele, leva ele em lugares grandes para mostrar que ele é Deus na vida dessa pessoa. O terceiro tópico, o presbítero Ivan vai falar assim, o cumprimento da profecia e a restauração do rei. Por que restauração? Porque o rei, ele foi humilhado, ele foi abatido, ele foi comer capim e foi viver com os animais. Mas quando ele deu glória a Deus, Deus restaurou a sua honra. Glória a Deus. Irmã Miriam, pode ficar à vontade aí, pode passar para nós. Nós vamos estar lendo aqui a leitura bíblica em classe, que vai estar em Daniel, capítulo de número 4. Eu vou ler um verso, os irmãos vão ler outro. Próximo. Daniel, capítulo 4, verso de número 1. Nós vamos ler do 1 até o 6. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Verso 2, a igreja. Pareceu bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, aleluia, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Verso 4, a igreja. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e floresceste no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Verso 6, os irmãos. Por mim, pois, se fez um decreto
pelo qual fossem introduzidos na minha presença todos os sábios de Babilônia, para que fizesse saber a interpretação dos sonhos. Senhor Deus, fala conosco através da tua palavra por escrita e revelada. Dá-nos a vitória mais uma vez. Dá-nos entendimento, sabedoria, ousadia e autoridade, Pai. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Toma o teu assento, glorificando a Deus, exaltando esse Deus grande e poderoso. Irmã Miriam, glória a Jesus, pode passar a nossa introdução aí para a gente ver o que tem para nós aí. A introdução vai estar da seguinte forma: prezado professor, nos capítulos anteriores vimos os desafios e as crises suportadas por Daniel e seus amigos de Judá. Nós vimos ali o decreto do rei, que quem não revelasse, não falasse o sonho que ele teve, ou fizesse a memória dele refrescar, para que ele viesse se lembrar daquele sonho, seria a casa de cada um deles feita de monturo, né? E nós também estamos falando ali dos desafios anteriores, que vai falar do estudo da semana passada, sobre a fornalha de fogo ardente. Agora, no capítulo 4, lemos sobre a crise de Nabucodonosor. Neste testemunho pessoal, veremos como Deus abateu o orgulho e a soberba do rei e o conduziu à humilhação e ao arrependimento. Este relato destaca a importância da humildade, aleluia, glória a Deus, e o reconhecimento da soberania divina. E ilustra como Deus pode agir para humilhar os orgulhosos e levá-los a uma transformação espiritual, caso se rendam. Oh, glória a Deus. Próximo. Nesta lição, nos conduz a uma profunda reflexão sobre o perigo da soberba. Isso é perigoso, irmãos. Nós temos que fugir, né, do orgulho, olhos altivos, corações altivos, soberba. Isso tudo traz a ruína para a vida do crente, tá? Perigo da soberba e a necessidade do reconhecimento da majestade de Deus sobre todas as coisas. Também nos ensina que o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, independentemente da posição e classe social, pois todos carecem da graça de Deus. Amém ou não amém? Esta lição é uma importante oportunidade para refletirmos sobre os perigos do orgulho e da altivez, da soberba, né? Destacando a necessidade de sempre reconhecermos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho, tá? Com a soberba, porque isso aí precede a queda, né? A gente tomar muito cuidado. Eu, de vez em quando eu vou pregar em alguns lugares, eu escuto isso muito. Alguns pregadores, tá? E o que eu estou falando isso aqui é para a honra e a glória de Jesus. Porque eu não sou filho de pastor, né? Meu pai veio se converter já depois de velho, já na certa idade. Mamãe também, né? A idade já estava avançada. Foi procurar Jesus, vieram do Espiritismo, né? De Allan Kardec, seguiam Allan Kardec. Então o que acontece? Chega em alguns lugares que eu vou pregar, as pessoas falam, os pregadores, eu trouxe um caderninho para me anotar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. Você tem que tributar o louvor para Deus, né? Esses dias eu fui chegar num lugar para pregar em uma igreja lá em Anchieta. Uma pessoa falou assim: eu vim aqui por causa de você, porque eu sei que você ia pregar. Não, eu vim aqui por causa de Jesus. Eu não tenho nada de novo para vocês, né? Ai de mim, se não fosse a graça de Deus, as misericórdias do Senhor. Não tenho nada de bom. O que eu tenho de bom é da parte de Deus. É o Espírito Santo que está sobre a minha vida. Nós temos que ser sábios e remeter o louvor para Deus. Não podemos de forma alguma deixar as pessoas nos idolatrar, né? E achar que pode tirar algumas coisas boas de nós. Se há alguma coisa boa em nós, é porque Deus está sobre as nossas vidas. Amém? Nem Jesus quis, né? Quando o jovem rico disse assim: bom mestre, ele falou: por que bom? Por que me chama de bom? Até Jesus remeteu, lançou o louvor para Deus. Bom é Deus,
né? Bom é só um, que é Deus, que está no céu. Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Ele é maravilhoso. Jesus Cristo é a glória de Deus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é Deus. Amém? Glória a Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado com a soberba, né, com a altivez. Se fosse eu que fosse o pregador, esse culto estaria diferente. Meu Deus. Já pensou? Se fosse eu que estivesse com esse microfone aí, o negócio acontecia. Eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, né? Eu tenho Bíblia, eu tenho bagagem. Nossa, que perigo isso, tá? Foge disso. Graças a Deus, eu estou no meio de um povo humilde. Um povo, graças a Deus, que remete o louvor e a glória para o Senhor. Deus é caçador de glória. Deus fica procurando um jeitinho de ser glorificado. Por isso que às vezes as coisas complicam para o nosso lado. É Deus mesmo que complica, só para o nome dele ser glorificado, não é assim? Aleluia! Quem encerrou a madre Diana? Foi o próprio Deus. Ele impediu ela de ter filho, para depois ele abrir a madre, para ela mandar cânticos e louvores para ele. Então, Deus, ele procura, uma coisa que ele não pode fazer é se adorar, ele procura adoradores. Tá bom? Glória a Deus. E nós não podemos, né, missionária Beatriz, perder de forma alguma essa oportunidade de mandar glória para ele, né? Nós temos que remeter o louvor para Jesus de Nazaré. Amém? Vamos lá, primeiro tópico. Nossa irmã Miriam vai passar para a gente aí. O edito e o sonho do rei. Ô homem que gostava de sonhar, hein? Vamos lá, pode pular, irmã Miriam, por favor. O edito do rei. No 4º capítulo do livro de Daniel, começa com o edito de Nabucodonosor, uma espécie de pronunciamento oficial para conhecimento de todos. Nele, o rei declara a grandeza de Deus. Ele começa louvando a Deus no seu capítulo 4, depois ele conta por que ele está louvando a Deus, tá bom? Contudo, como veremos, o reconhecimento da grandiosidade de Deus pelo rei se deu somente depois da experiência dramática que ele narra a seguir. Tem gente que tem que passar pelo vale, né? Não é assim? Tem que ter experiências dramáticas para ele abrir a boca e dar glória a Deus, né? Não é bíblico, mas é a pura realidade. Uns vêm pelo amor, outros pela dor. Deus tem que cercar o indivíduo, né? Porque Deus não quer perder a nossa alma. Deus, ele investiu em nós, e Deus não investe ninguém para perder, né, presbítero Ivan? Deus é o maior investidor que tem. Ele investe para ganhar, e ele não quer perder de forma alguma. Então ele vai cercar o indivíduo. E quantas pessoas eu conheço que só reconheceu a grandeza de Deus nos momentos de lutas, né, e de aflições? Próximo, vamos lá. Segundo subtópico, a satisfação momentânea do rei e o seu sonho. Vamos falar que sonho foi esse, o que aconteceu, como é que estava o ego desse grande monarca conhecido como Nabucodonosor. O rei estava satisfeito e próspero em seu palácio. Com suas conquistas, ele havia estendido o domínio do seu vasto império, alcançando grande sucesso. A Babilônia era uma grande fortaleza. Só a Babilônia, missionária Beatriz, tinha muros e antimuros. Olha que coisa linda, hein? Por isso que Nabucodonosor batia no peito assim. A Babilônia tinha 100 portas de bronze, 25 portas em 4 cantos da cidade de Babilônia. 25, 100 portas, o total de portas de bronze que a Babilônia tinha. Só, irmão Ivan, um dos ferrolhos que tinha, cada ferrolho que tinha aquelas portas de bronze, necessitava de 4 a 6 homens adultos para empurrar e trancar aqueles ferrolhos. Nabucodonosor, ele batia a mão no peito e dizia: ninguém derruba a minha Babilônia. Quando eu trago os meus conquistados, que eu conquistei com a minha espada, ninguém tira eles das minhas mãos. Por quê? Ele ficou soberbo e disse assim: ninguém quebra
com as minhas portas de bronze, e ninguém despedaça os meus ferrolhos de ferro. Por isso que não é em vão, lá em Isaías 45, Deus toma a boca do profeta Isaías e fala: eu vou adiante de vós, quebrarei com as portas de bronze e despedaçarei com os ferrolhos de ferro. Quando o homem fala que não, Deus vem e fala que sim. Quando o homem fala que não tem Deus, não tem divindade, não tem ninguém que arrebenta com a sua cidade, quebra suas portas de bronze e despedaça os seus ferrolhos de ferro, ali ele provocou a ira de Deus. Ali Deus falou: eu vou te mostrar que eu vou diante do meu povo, quebrarei com as portas de bronze e despedaçarei os seus ferrolhos de ferro. Está em Isaías 45, verso 1, 2, 3, 4 a seguir. Então, ele é muito soberbo, né? Ficava confiante na sua fortaleza. Essa fortaleza se chama Babilônia, tá bom? Nabucodonosor desfrutava de riqueza e fama. Por quê? O próprio Daniel fala: tu és rei de reis. Não é rei dos reis. Rei dos reis é nosso Jesus Cristo. Ele era rei de reis. Ele era poderoso. Babilônia estava na supremacia, né? Toda a sua glória, toda a sua riqueza. Nabucodonosor desfrutava de riqueza e fama. Sua cidade, Babilônia, era um esplendor. E ele se sentia sossegado. Aí que é o perigo, né, na vida do homem, né? Ele se sentia sossegado. No entanto, a paz e a satisfação do rei foram abruptamente interrompidas por um sonho perturbador. Convocados para darem a interpretação do sonho, aqui ele não esquece, presbítero Ivan, o sonho, né? Ele sabe o que ele sonhou. Não é o mesmo episódio daquele trecho lá do Daniel capítulo 2, que ele sonhou com a estátua, mas quando ele acordou, ele não lembrava do conteúdo do sonho. Aqui ele sabe o que foi o seu sonho. Ele quer a interpretação. Isso é natural, né? As pessoas nos procurarem e falarem: eu sonhei, mas você é crente, servo do Senhor, tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, provavelmente você tem capacidade de discernir isso aí. Sonho, um sonho ruim, conta pra gente, né? Querendo a interpretação. Convocados para darem a interpretação do sonho, mais uma vez os sábios da corte não são capazes de desvendar o seu sentido. O rei então manda chamar novamente Daniel. O monarca sabia, que coisa linda é essa aí, ó. Sabia que Daniel era diferente e em quem habitava o espírito de um ser divino. Glória a Deus. Nós temos que mostrar a diferença, irmãos. Nós temos que ser diferente, né? Outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o ímpio e o justo. Nós falamos aqui, eu creio que foi terça-feira no culto de ensino, que Elias era conhecido até pelas vestes, né? O rei lá falou assim: qual é o traje desse homem que falou que eu vou morrer? É assim, assim. O rei falou: é Elias, o tibista. Então, nós somos conhecidos até pelas nossas vestes. Infelizmente, né? A verdade tem que ser dita. Alguns crentes aí, a gente não sabe. Você não percebe que ele é crente. E se a polícia chegar para fazer uma revista, é crente de bonezinho, é crente de cordãozinho, é crente de pulseirinha, bermudinha, chinelinho. Ele parece um playboy, um garotão. Você não percebe que ele é um pastor. É triste isso. A minha alma fica triste quando eu vejo isso. Você não vê diferença nenhuma. E se a polícia chegar para dar uma revista, coloca o obreiro também de mãozinha para o alto, juntamente com os meninos. Porque eles não vão ver a diferença, irmã Beatriz. Esses dias eu vi no dia Anchieta com a Eliane, a polícia tacou a arma em nós e de repente olhou e falou: pode passar, pode passar, pode passar. Viu algo diferente em nós. Você está entendendo? Então as pessoas têm que ver a diferença. Olha aí o nosso irmão Ivan, olha a pinta de crente que ele tem. O irmão Ivan, aonde ele chega, a pessoa percebe, é crente.
tem uma pinta de crente, tem que ser a verdade tem que ser dita. Vocês, olha aí, ó, a gente vê na face, é crente. Olha que coisa boa. É diferente. Nós somos chamados para fazer a diferença. Irmãos, eu estou no presídio 15 dias, todo mundo percebe que eu sou crente. E olha que eu uso as mesmas roupas que eles usam, porque para entrar lá, não entra de qualquer jeito. Você está entendendo? Eles se vestem igual a mim. Uma calcinha comprida, taquetel, chinelinho, porque não pode ir calçado, chinelinho de dedo no pé, brusa, não pode ir de regata, brusa. Eles estão vestidos igual a mim, mas todo mundo percebe que ele é crente. Todo mundo percebe. E na fila, para entrar no presídio, eu fico com a Eliane assim: Eliane, aquele lá é um dos nossos, hein? Eliane, está marcado, tem a presença. Aí ele fala assim: não é só aquele não, aquela lá também, ó. Aí eu falo: é verdade. E depois com meia dúzia de conversa a gente percebe, é crente. Nós não erramos, porque a gente vê a diferença. Você está entendendo, irmãos? Daniel fazia a diferença. O próprio rei falou: ele é um que habita o Espírito. Nabucodonosor não entendia muito bem de Deus, né? Ele não sabe que é o Espírito Santo, mas ele falou: alguma coisa divina tem nesse homem, um espírito de excelente tem nele. Diante das dificuldades, os descrentes buscam o socorro daqueles que dão testemunho de Deus. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Quantas vezes? Eu tenho certeza que diversas vezes. Você quer ver, missionária Beatriz, como eu fui abordado com os ímpios? Foi na época do Covid. Tinha uns que dava vontade de fazer até eu rir, porque tadinhos. Eu via a aflição deles assim, tem o medo de morrer. As pessoas chegavam no meu estabelecimento de trabalho e falavam assim: irmão Ivan, você é pregador da palavra, rapaz? Rapaz, eu lembro que você pregou lá, foi uma bênção. Me fala aí, o que é isso? Sério? O que é isso, rapaz? Isso é coisa de Deus, do capeta, de homens, isso vai piorar. As pessoas buscando na gente uma resposta, né? Nabucodonosor é ímpio, mas ele está buscando uma resposta daquele que dá bom testemunho, em Daniel. Quantas vezes as pessoas ímpias querem buscar uma resposta em nós, né? Uma palavra. E por quê? Porque eles veem a diferença em nós. Eu estava cortando meu cabelo, o traficante do bairro das Areias, eu orei por ele há uns 2 anos atrás, e ele falou assim: eu quero ir na sua casa levar meu filho para você orar, porque eu não vou na igreja não. Falei: leva lá em casa para me orar. Ele foi e levou lá em casa, eu abri as portas para ele e para a esposa dele, e ele levou o menininho, Atos, o nome da criança, ó, bonito, né? E eu falei assim: olha, orei pela criança, e na hora da oração até levantei a criança para o céu. Mas eu falei com ele assim: eu não estou apresentando em casa não, hein? Eu não estou apresentando o seu filho não, hein? Você tem que levar na igreja. Aí ele foi cometer um assalto lá em Cachoeira, foi preso. Câmara e tudo, pegou, roubando o carro, foi preso. E eu estou cortando o cabelo, não tinha visto ele porque ele foi solto, fiquei sabendo que ele estava solto. Estou cortando meu cabelo lá, depois da fábrica de rosquinha, na casa de um obreiro lá, que corta cabelo em casa. Ele fala: Flávio, tá aí? Aí o rapaz falou assim: fulano de tal. Eu falei assim: abre o portão para ele, rapaz. Levantei com a capa, igual a capa do Batman. Vem cá que eu quero te dar um abraço. Abracei ele. Falei: dá isso assim aí. Falei com o cortador de cabelo. Só um minutinho, abracei ele. Falei: estende as mãos para o céu, deixa eu orar por você. Orei, falei para ele: você está traficando, né? Estou sabendo, tá? Já estou sabendo que você está tomando conta de um ponto de droga ali. Sai fora. E aconselhei. E ele, cabecinha baixa, ó, só recebendo a palavra e a oração. Aí pediu ajuda. Falou assim: eu fiquei com vergonha na sua casa, doido para te ver. Então as pessoas vêem Deus na gente. Você está entendendo? Porque a gente faz a diferença. Amém ou não amém? Amém. Próximo slide. Subtópico 3, a descrição do sonho. Vamos falar sobre o sonho? Ao narrar o sonho, o rei diz ter visto uma árvore frondosa. O rei sonhou com uma árvore linda, cheia de galhos e flores, frondosa, que crescia cada vez mais até a sua copa chegar ao céu. Até o topo, ele viu uma árvore que crescia, essa árvore ele. Simbolizava ele.
Do jeito que, é verdade, ela falou esses dias, não foi? Do jeito que a soberba dele estava, chegou no céu. Aí Deus falou assim, vou ter que cortar ele, né? Vou ter que derrubar ele. Chegou aqui. Olha lá, ó. Suas folhas eram belas e muitos eram seus frutos. Os animais do campo se abrigavam debaixo dela. E os pássaros faziam ninhos em seus ramos. No sonho surge um sentinela, um anjo que descia do céu, que dava ordem para que a árvore fosse derrubada, deixando somente o toco e suas raízes presos com ferro e bronze. A árvore frondosa, cheia de galhos, chega, toca o céu. Olha o sonho do rei. O anjo vem e fala, corta a árvore, corta ela no tronco, amarra um pedaço do tronco que vai ficar aí com ferro e bronze, né? Antes de cortar a árvore, espanta os animais que descansam na sombra dessa árvore, e os pássaros também que fazem ninhos nos galhos dessa árvore, porque o slide aqui não está completo, né? É uma forma sintetizada. E essa árvore simbolizava o próprio Nabucodonosor. Ele deveria ser molhado, como o tronco foi molhado pelo sereno da madrugada, o orvalho e a chuva. Ele deveria ser molhado como o orvalho do céu e viveria como os animais selvagens durante 7 tempos. Teria a mente de um animal selvagem. Eu estou falando de um grande rei, irmãos. Eu estou falando de rei de reis, o monarca, rei da Babilônia, em vez de mente humana. Deus trocou a mente dele e ele achou que ele era um animal. E Deus faz isso, tá? Deus é poderoso para fazer isso. Por quê? Para quê? Para abater o soberbo, os arrogantes. Olha aí, irmãos. Já pensou, irmã missionária Beatriz, esse homem, o grande rei, indo para a selva, para as matas, os seus empregados, os seus guerreiros do seu exército, chamando ele: rei Nabucodonosor, para de comer capim, o senhor é o nosso rei, o que aconteceu? O senhor ficou louco? O senhor é o nosso rei, tem um trono esperando. E ele temando e indo viver com os animais. É assim que Deus faz. Cadê o rei de vocês? Ficou doido, deu loucura, fala que é animal. Irmãos, não brinca com a soberba não, hein? Já pensou? Cadê o rei de vocês? Ficou louco, foi para o mato, para a selva, ser molhado com a chuva. Com a grande fortaleza dessa, o homem está lá no sereno da madrugada, no meio da mata. E é assim que Deus fez, para abater esse orgulhoso rei. Próximo. Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. Olha que coisa linda. A gente tem essa autoridade, irmão. Nós somos crentes. Aconselhar. Próximo, vamos ver o que vai falar aí no primeiro subtópico. Agindo com prudência. Graças a Deus. Depois de ouvir o relato do sonho, Daniel ficou bastante estarrecido durante certo tempo, de sorte que até mesmo o rei tentou tranquilizá-lo. Daniel ficou assim, irmão Ivan, quando Nabucodonosor contou o sonho. Deus traz a revelação para ele o que é. Ele fica igual você está aí, ó, mãozinha na boca. Ele fica assim, entendeu? Boca aberta. Nossa, meu Deus, o que eu vou falar agora para esse homem? Que ele vai virar animal? Tem que ter coragem ou não tem, irmãos? Fala a verdade. A espada podia passar na garganta dele, irmãos. Irmão, não se preocupe que está filmando não, tá? A gente tem que ficar à vontade, tá? Você tem que transpassar essa tranquilidade para quem está em casa. Então vamos lá. Abre Daniel aí. Daniel ficou assim, irmã. E ficou meio, como diz o outro, né? Daniel 4. Ele era uma autoridade, né? O rei do rei. Poxa. E como é que eu vou falar com esse homem que ele vai virar? Não é fácil, tá? Eu queria ver um outro negócio aqui, mas a gente vai achar lá. Daniel 4, verso 19. Vamos ver aquela referência lá. Daniel 4, verso 19.
Livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso de número 19. Quem encontrou, diga: luz da verdade. Luz da verdade. Você acha que eu ia esquecer, né? Vou esquecer não, tá? Ministério Luz da Verdade é uma igreja viva, orgânica, viva. Aleluia! E o povo feliz, triunfante, alegre, bonito. Aleluia! Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito. Meu Deus! Quase uma hora. Ele ficou com a mãozinha assim mesmo, mais ou menos desse tipo aí, tá, Ivan? E os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. O Daniel, irmãos, é porque eu queria achar outros versos aqui também. O Daniel, ele passou tanta luta com essas revelações, que ele passava mal. Vou ver se eu acho aqui, tá? Daniel, capítulo... O Daniel passou mal algumas vezes, porque ele recebeu algumas revelações. Vocês acreditam? Sim. Ele passou mal, tá? Ele perdeu as forças. Só para você ver o que eu estou falando é verdade. Daniel 8, abre aí, Daniel 8. Não é verdade? Ele caiu, né? Vamos ver essa parte aí também. Daniel 8. Quem encontrou diz: luz da verdade. Verso 27. Olha aí o verso 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Então presta atenção. Ele enfraqueceu. Ele esteve enfermo. Por causa de quê, Flávio? Da revelação que ele teve. Então tem gente que tem uma facilidade de falar